Aprenda agora mesmo 7 princípios práticos para você colocar na sua vida e no seu dia a dia. Assim como existem as leis universais que governam o mundo e a natureza, existem princípios básicos que governam nossas vidas e os nossos relacionamentos pessoais. Esses 7 princípios bíblicos que eu vou passar para vocês hoje se aplicam em todas as pessoas, em todos os lugares. É algo interno que vai refletir externamente na sua vida, independentemente da sua cultura, da sua origem, da sua religião, também da sua idade, da sua educação ou a sua posição social. Interessante, né? Então aguardem que vocês vão entender, categoria por categoria, canalizada em algumas partes da Bíblia, e o porquê eu resolvi trazer esses princípios básicos para vocês, esses princípios ético e moral que eu trouxe para vocês hoje. Mas antes de tudo, eu peço que vocês dêem aquele like bacana, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber novas aulas. Também temos um grupo especial que muitas pessoas estão aprendendo a forma judaica de prosperar na vida. Bom, a compreensão desses princípios pode trazer insights sobre as consequências e a causa e o efeito da sua vida. Consequentemente, os indivíduos podem se preparar para fazer escolhas sábias e evitar o fracasso. O primeiro princípio que eu queria trazer para vocês é o caráter. Essas são umas características de cada pessoa, que incluindo as suas qualidades, fraquezas e hábitos. Está canalizado dentro do caráter. Dessa maneira, todas as pessoas têm caráter, sim, independente da pessoa. O que importa é saber se esse caráter é bom ou mal. Tudo vai do seu Yetzer Hara ou seu Yetzer Tová. Tudo vai da sua boa inclinação ou da sua má inclinação. E isso tudo começa através do pensamento e também do seu olhar. Por quê? A Torá relata, principalmente o Zohar, que é o livro místico da Kabbalah, ele relata que começa tudo com Aitová ou Ainará, o olhar bom ou olhar mal. Antes mesmo de algo acontecer, você pode estar julgando alguém de forma boa ou de forma negativa. Por isso que o Criador pede para a gente não julgar ninguém, mas observar e tentar ajudar da melhor forma, se você puder ajudar o seu próximo. Fora isso, deixa as coisas acontecer e traz um Aitová, traz um olhar bom, doce para aquela pessoa, que tudo vai dar certo. A Bíblia nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, eu presenteando com um caráter de essencialmente a virtude. Esse caráter está escrito também em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Criador, quando ele fala isso, ele está falando na questão de caráter, está falando na parte da Neshama, a alma divina. Não a imagem e semelhança corporal, física, mas sim intelectual, lado racional. Segundo princípio que eu queria passar para vocês é o princípio da mordomia. Não está relacionado ao luxo, mas sim na nossa capacidade de zelar e cuidar de tudo aquilo que temos, seja coisas materiais ou não. Pense um pouco em quantas coisas que você possui e que precisa ser zelada, precisa ser cuidada. Exemplos: um nome, um corpo, a sua mente, a sua casa, a sua família, o seu emprego, amigos de valores, os seus sonhos, desejos e etc. Tudo que precisa ser zelado, precisa ser preservado. Supondo um sonho, você não vai falar para qualquer pessoa o sonho que você teve. Você tem que zelar por ele. Você tem que ir atrás de um sábio se você quiser interpretar esse sonho. Ou de pelo menos uma pessoa que vai interpretar de forma com Aitová, com olhar bom. Se for algo negativo, a pessoa vai arranjar meios de te ajudar nessa escolha. Mas antes de tudo, você tem que entregar na mão de Hashem, pedir para Hakadosh Baruch Hu trazer decretos doces para você, não decretos amargos. E daqui podemos entender que são muitas coisas que Deus nos concedeu. A mordomia está escrita em Gênesis 2:15. Tomais, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden, no Gan Éden, para cultivar e guardar, ali ele preservar, ali ele zelar pelo jardim do Éden. Então, a partir daquele momento que ele deixou de zelar e deixou de ter, aquilo não faz mais parte dele, porque ele não cuidou. Infelizmente, nós humanos só valorizamos aquilo que não temos. Quando temos, às vezes deixamos de lado, porque já temos. É um negócio meio louco, mas está dentro da nossa mente humana. O terceiro princípio é semeadura e colheita.
Bom, isso é bem interessante, porque devemos seguir o exemplo da semente que é plantada e cresce num solo fértil. Então o solo tem que ser fértil. Quando a gente planta, a gente tem que cuidar também dessa plantação, pensar como podemos tornar mais férteis os diferentes campos da nossa vida. Você está vendo que através da natureza, através do universo, a gente pode aprender e trazer muitos conceitos bons para a nossa vida? Esse exemplo lembra o que o rei Salomão falou em Provérbios 22:8, o que semeia a justiça segura dos males. Daqui ele traz uma sabedoria, e daqui a gente pode sempre lembrar que frutos precisam de tempo da natureza para semearem até que possam ser colheitos. Às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente não tem a sabedoria de esperar algo acontecer e a gente se precipita. Então a gente tem que tomar cuidado, porque também o rei Salomão ele fala no livro de Michelei, no livro de Provérbios 11:18, além disso a colheita é sempre proporcional à semeadura. O princípio número 4 é o autogoverno. O que seria isso? Podemos ler na Bíblia que Deus presenteou a humanidade com a razão e a racionalidade, bem como os outros instintos da sobrevivência, da alimentação e da produção e etc. também. Dessa maneira, entendemos que o homem possui o chamado do autogoverno, ou seja, a capacidade de governar a si mesmo e de ser responsável por suas próprias ações. Onde está escrito em Provérbios 25-28, como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E o quinto princípio é a soberania. Com o autogoverno, Deus nos deu a liberdade e a responsabilidade de se responsabilizar pelas nossas próprias ações. Por outro lado, Deus também conferiu ao homem o princípio da soberania. Afinal, o homem é o único animal racional. Pela árvore da Cabala, a Cabala ensina que a gente é o reino falante. O reino falante, primeiro veio o reino mineral, depois vem o reino vegetal, vem o reino animal e o reino falante, que somos nós seres humanos. Um está imbuído dentro do outro. Então daqui o lado racional tem que prevalecer. E dessa maneira passou a ser a responsabilidade de nós seres humanos fazer parte da criação, da parte da divindade de Deus. Ele entregou isso nas nossas mãos e a gente tem que ser responsável o suficiente, onde está escrito em Êxodos 15:18, o Senhor reinará eternamente. O Senhor reinará eternamente dentro de nós e nós, se Ele permitir, e também se a gente fizer por onde, a gente vai reinar eternamente no paraíso, no Gan Éden, se não no mundo vindouro. O sexto princípio é a individualidade. Isso também é necessário na nossa vida. Da mesma maneira que cada órgão tem a sua função específica no corpo, cada indivíduo vem ao mundo com uma razão específica para existir. Isso explica porque pessoas têm os diferentes talentos, conhecimentos, potenciais, responsabilidades e propósito na sua vida. Aonde está escrito isso em Gênesis 2:20? Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Também o sétimo princípio é aliança, isso é necessário. A gente viu isso com Abraão, onde ele fez o pacto Brit Milá com o Criador, porque é necessário a gente fazer um pacto com nós mesmos e com o Criador. Esse pacto muita gente leva pelo lado da magia negra, mas o pacto é você se responsabilizar de tudo aquilo que você faz, porque precisamos lembrar que nós mesmos, que cada indivíduo seja único, o homem é o ser racional e também social. A partir do momento que você é racional, você tem que ter o lado social, o lado acolhedor, aonde a gente depende um dos outros. Precisamos do convívio com os nossos semelhantes e por isso as diferentes áreas da vida acontecem através de relações, em famílias, em casamentos, em círculos de amizades, nas escolas, nas empresas, nas comunidades e também está escrito nos Salmos 133, do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, e como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, e a barba de Arão até a gola de suas vestes,
E como o orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E daqui podemos aprender que é necessário a gente ter princípios de ética e moral na nossa vida. Para quem estuda a Torá, é bom a pessoa se aprofundar, mergulhar na sabedoria do Mussar. Mussar, para quem não sabe, a pessoa vai entender um pouco de ética e moral. Também tem alguns livros do Maimônides que ensina essa conduta de ética e moral. É onde você vai saber os seus direitos e os seus deveres na sociedade, dentro da sua família, dentro da sua empresa ou dentro do grupo que você está estabelecido. Também é primordial você entender o momento de você falar não. Eu costumo falar que muitas vezes a gente está dizendo sim para alguém e está dizendo não para nós mesmos. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que ter o lado racional aguçado para saber o momento certo de se posicionar. Porque nem sempre a melhor ação é a ação tomada por uma boa decisão na sua vida.